gravação agora é que ela não aparece mais vermelhinho ali. Ah, agora botou, está sendo gravado. Demorou um pouquinho. Bom, para quem não deu boa noite, né? Então é o seguinte, hoje a gente dando continuidade em segurança de redes, tá? Nós vamos fazer daqui a pouco uns exercícios bem mais de cenários, né? Para a gente estar analisando algumas coisas que semana passada a gente tocou meio toque de caixa, né? E vamos tentar verificar, de preferência aí, eu quero que todos participem para a gente começar a discutir realmente algumas informações que a gente às vezes necessita lá no dia a dia e acaba deixando passar, né? E de uma certa forma, eu que estou todo dia na rua aí, quem está na rua que eu diga nas empresas e tal, e quem também tem comunicação com as empresas, verifica o seguinte, a gente tem uma situação onde implementação de segurança, geralmente isso é feita quando tu consegue fazer o terrorismo psicológico. Quando tu consegue dizer pro cara assim, não, ó, tu vai perder os dados, tu vai perder dinheiro pra caramba, tu vai não conseguir trabalhar, aí o gestor ou quem é a pessoa ali que comanda acaba começando a se conscientizar e aí faz. Ou se perde alguma coisa que deve, mas por que eu não fiz antes? Por que eu não... Porque às vezes, o que acontece assim, ó, quando a gente tem a comunicação com o cliente? Tu tem que saber chegar no cliente, tu tem que saber falar, porque se tu começar a ser chato demais, esse cara parece que quer vender, porque assim, ó, querendo ou não querendo, no meu caso, por exemplo, que eu tenho eu faço serviço para as empresas, então o que acontece? Eu não sou funcionário deles. Então tudo que eu vou fazer, eu sou obrigado a cobrar, né? Até porque ninguém trabalha de graça, como daquele ditado, né? Só que, a partir do momento que tu fica toda a vida massificando, ó, isso aqui daqui a pouco, ó, isso aqui daqui a pouco, o cara vai assim, esse cara só quer cobrar. Ou, por exemplo, o cara que trabalha no TI e vai lá dizendo pro seu, né, gerente, supervisor, diretor, sabe? Que também necessita, ou o cara vai dizer assim, já sei. E acaba não fazendo, e tu vai deixando, e tu, né, quer manter aquela situação de segurança. Daqui a pouco, o que tu faz também? Tu acaba deixando. Ah, não, deixa assim que eu já falei 2, 3 vezes, ele não quer, daqui a pouco eu ainda vou levar uma mijada. Não é mais ou menos assim que acontece o negócio? Então, o que acontece? Esses requisitos de segurança são para que, quando acontecer, eu ter pelo menos algo que eu possa movimentar. É como eu falei para vocês, isso aqui é igual a seguro. O cara paga para nunca usar. Tu nunca quer usar o seguro, porque de alguma forma tu perde alguma coisa. Tu nunca ganha 100% do teu seguro. Eles até pode pagar 100%, mas alguma coisa tu perdeu. Tu já teve que pagar as franquias, já perdeu, e assim sucessivamente. Né? Perdeu tempo, perdeu alguma situação, tu perde. Então é preferível que tu pague e nunca utilize, tá? Bom, a primeira situação que eu quero chegar em relação à segurança é o seguinte: se a gente tiver lá uma empresa pequena, né, de 2 computadorzinhos, o que o cara pode direcionar para essa pessoa começar a ter requisitos de segurança? Cara, no mínimo é um antivírus É um pago, Kaspersky né? Sky, né? Um Kaspersky da vida ali É que um pago, né? Não fácil pegar de um free aí configurar. que não é nada. Não, o antivírus free, na verdade, é um vírus, né? Só ver ele não é Eu nem... nem uso. Mas Eu assim, ia, Ricardo, o que que eu ia eu... falar agora. Se vocês verificar minha máquina aqui, ó, vou até dar um. Eu A já gente não tá compartilhei. vendo. Não, né? A gente não tá vendo a tela. Agora foi. Ó, se vocês verificarem aqui, ó, eu não tenho antivírus. E eu nunca É, usei. eu Ah, também eu não também tenho não aqui no uso. minha. Ó, tá? E não tive nunca tive problema de vírus na minha máquina. Para não dizer que eu nunca tive, um dia eu tava dando aula e esqueci e peguei um pendrive de um aluno e botei para ver um negócio. Ah, meu Deus. Ah, Aí tu Assim, pediu. foi a única vez que eu viajei, acho que era um dia que tava um monte de gente ali e tal, e o guri disse, não, tem um negócio aqui que tá, e eu acabei botando, e depois daquele dia eu fui obrigado a formatar a minha máquina. Tá? Aconteceu isso comigo também quando um aluno que estudava com a gente, um menino chamado Edivan, me emprestou o pendrive para passar o programa do Office. Fudeu com a minha máquina também. Então, mas assim, ó, fora isso, eu, rapaz, uso sempre meu pendrive, fiz aquela situação de bloquear para não pegar Eu, algo ruim e tal. Acho que vocês sabem essa situação, né?
Eu lembrei do desespero do Ravel no começo da faculdade com esse negócio aí. Eu me afinei, cara. Ai, Maboni, pelo amor de Deus, cara. Ricardo, mas voltando ali ao assunto, o que eu faria, né? 2 máquinas dentro de uma empresa. Primeiro, eu acho que se fosse fazer um compartilhamento de arquivos, eu não teria um servidor, como é 2 pessoas, eu contrataria alguma rede, algum software que disponibiliza, tipo Dropbox, alguma coisa assim, em vez de fazer um servidor. Tá, vamos fazer o seguinte, peraí, vamos fazer um negócio mais operacional aqui, peraí. Tem que ser uma coisa mais visual. Isso. Vamos fazer um negócio mais operacional que todo mundo consiga dialogar e trabalhar e verificar. Vai lá, primeiro vamos botar aqui antivírus pago. O Maboni também falou, hein? A gente vai fazendo a... Não quero levar a culpa sozinho aí. Não quero levar a culpa. Meu Deus do céu. Daí eu não disse qual. Não, botei ali só para... Eu vou te dizer que o pago melhor do mercado atualmente, eu acho que É, esse o mesmo. Kaspersky. Eu também acho. Eu vejo assim, ó, o Norton era um dos que antes do Kaspersky, ele ainda é ótimo. Só que ele trava muita coisa que às vezes não precisa. Ele é até chato demais. Eu ia O falar bem isso. Kaspersky, para te deixar ele top, funcionando liso, o cara tem que configurar umas 80 coisas, porque aquelas exclusão, bota, não quero pegar essa DLL. Aí se tu não colocar a pasta inteira, não colocar tudo, cara, ele vai lá e pega a DLL, tem que bicho, fazer é uma teimoso. situação. Como tu falou mesmo, tem que fazer algumas situações aí que tem que reconfigurar, às vezes, 2 coisas lá pelo arquivo e às vezes pela pasta, porque senão ele não deixa passar. Eu também já tive uma situação dessa numa empresa. Mas, tipo assim, uma vez, só para relatar, já que a gente está falando de segurança, lá na empresa tem um antivírus Kaspersky, além desses controles de firewall e tudo mais. E a gente usava conexão remota pelo Windows 7. E o Windows 7 tem uma porrada de brecha, né? Mesmo na última atualização, se o cara for fazer um ataque de força bruta, ele consegue hackear. Aí eu tinha um PC que eu tinha desinstalado o Kaspersky de raiva, de tanto que ele ficava bloqueando, e o cara que trabalhava comigo não tinha. Aí uma semana antes apareceu e tinha um cara tentando acessar tal porta da máquina dele e não tinha conseguido porque os Kaspersky. desgraça. Esse Kaspersky aí tinha bloqueado. Aí deu 2 semanas depois, o cara conseguiu hackear a minha máquina. Não, ele é bem operacional, principalmente para as atualizações que ele tem, são bem focadas. Ele tem uma parte aí de portas, tal, que já no padrão dele ele não deixa a comunicação externa, então é bem interessante o Kaspersky. Tá? Desses que tem ultimamente é o que mais está resolvendo. Ô, Ricardo, o IP externo, querendo ou não, ele é uma falta de segurança, né? Se tiver um IP dinâmico que não seja fixo, é mais difícil de ser hackeado do que ter um IP fixo e ter um IP ali que tu consegue acessar de qualquer lugar, né? Foi o que aconteceu com a minha máquina. De uma certa forma porque o que acontece? Quando tem IP fixo, tu já sabe que é aquele IP. Então se tu não tem nenhuma forma de segurança, ele vai acabar sabendo onde ele pode estar, vamos dizer assim, fuçando, né? No que a gente tem aí nos IPs compartilhados aí, tu fica moldando, né, trocando sempre o IP, consequentemente é um pouco mais complicado dele achar esse IP, mas, por exemplo, um pega pelo Mac? Um atacante geralmente vai fazer o quê? Ele vai jogar um sniffer qualquer aí para ele estar vasculhando qual é a informação. Depois disso ele pode jogar um malwarezinho, o malware o cara instalou lá e ele já começa a ter comunicação externa, né? Então, geralmente esses ataques não são assim tão simples, eles são de uma forma bem mais aguçada, criteriosa. Então eles já sabem como é que eles vão entrar nessas máquinas e eles acabam sempre tentando entrar pelo furo, né? O que geralmente acontece nas empresas maiores, geralmente eles vão atacar o quê? Empresas que têm alguma coisa para, entre aspas, eles puderem ou roubar, ou eles fazer aquela parte de sequestro de dados. Sequestro, né? Que daí eles vão te manuseando ali, não, eu preciso, que senão eu não vou te dar as informações, tal. Então,
ele tem que ter esse gapzinho aí para ter para ele retornar algo para ele, entendeu? Então, geralmente, o que acontece? Uma situação interessante aí que se faz aí quando se tem algum tipo de bloqueio mais aguçado que seria Firewall ou o próprio Firewall eu ia falar Raspberry, do MikroTik, dessas router boards, de um roteador um pouco mais, vamos dizer assim, robusto para esse tipo de segurança. Aí tu vai travando algumas coisas. Então, tu bloqueia tudo que é de comunicação externa e só bota para aquelas portas a qual tu tem comunicação. Então, essa é a primeira ação. Né? Já na parte operacional aí dos roteadores comerciais e modem não tem essa função. Então, tu acaba deixando as portas abertas de FTP, de Telnet, porta que tu nunca vai usar, por exemplo, Telnet, FTP, às vezes pode ser que tu nunca use também, e essas portas estão ali como abertas, porque elas estão prontas para comunicação. Então o cara às vezes pega uma brecha dessa e começa a fazer aquilo que, né, ele queria. Nesses outros, tu bloqueia tudo. E até tu pode falar de onde é que vem a tua comunicação principal, por exemplo, se tiver de alguma situação externa. E se não for dali, ele bloqueia. Mesmo assim, ele tem um logzinho que fica te informando quando teve ação. Ele vai dizer lá, teve tantas ações. Eu só não lembro se ele marca qual foi o IP. Mas ele marca, por exemplo, que tu teve acesso na porta XYZ. Então, o que eu até já li sobre isso? Que os caras, por exemplo, a primeira ação que eles fazem é estar jogando ICMP, jogando ping, né, para essas portas. Se ele receber um retorno de que a porta está aberta, que ele teve uma resposta, aí ele vai estar lá uma opção dele poder invadir por aquela porta. Se já não tiver aberta, ele já desiste e vai para outra que está aberta. Entendeu? Eu vou dizer essas situações de invasão geral, que não é específico. Os caras vão tentando invadir qualquer coisa, como aquela época que teve o ransomware que atacou todo mundo. Então, que tivesse aberto, ele vai. Hoje em dia ainda tem, por exemplo, o Kaspersky cai nessa parte de ransomware, ele é bem tranquilo. Então, ele já bloqueia essa situação referente a esse tipo de vírus. Mas, se o cara mandar para todo mundo e alguém cair, vai estar lá vinculado ao e-mail dele, voltou, opa, vamos ver se eu recebo um dinheirinho disso aqui. E é assim que acontece. É mais ou menos essa situação que os caras fazem até por telefone aí, tá ligado? Que estão fazendo também hoje em dia. Eles ligam para ver se tu vai dizendo que tá devendo uma conta e assim por diante, aí vai dali começa algumas ações, tá? Bom, vamos lá. Além do antivírus, que tu ia fazer mais lá, ô Cleito? Eu ia pagar um serviço de compartilhamento de arquivo, tipo Dropbox ou no Google Drive ali, né, para ter um espaço maior. E botar compartilhamento nuvem. Isso, porque como são duas máquinas, provavelmente pode ser que não fique no mesmo lugar. Aí, até se ele quiser acessar de outro lugar, tá na nuvem, é só ir lá e pegar, não é um valor tão caro. Isso. Botar básico que é Dropbox, OneDrive. Isso. É para duas máquinas, no caso, né? Sim. Mas também depende do sistema, né? Qual que é o sistema, né? Como assim? Se ele é web ou se ele é desktop, né? Mas aí é para disponibilizar arquivos. Só para disponibilizar arquivos, porque o Dropbox tu consegue tanto instalar na máquina, o Google também tu consegue instalar na máquina, o Drive, desculpa, e compartilhar. Tu consegue fazer a sincronização, tudo que tu usar na máquina, ele sincroniza para a nuvem. Sim. Não, é porque o Cleiton tinha falado de não ter um servidor, sabe? Sim, isso. De não gastar dinheiro com um servidor de arquivos, por enquanto. Tá, de arquivos aí. Isso. Entendi. Que daí a questão da impressão e tudo mais, provavelmente vai ser uma impressora com um IP próprio ali. De segurança... Na verdade, se é pequena, cara, acho que nem vai ser impressora de IP, não. Acho que vai ser só cabeada e só compartilha. Isso aí. Compartilha ali. Mas eu ainda acho que vai ser por IP, porque hoje em dia é difícil de comprar uma cabeada, né? A maioria já vem com porta de... esqueci o nome do cabo ali, é o... RJ. RJ, isso, obrigado. Já vem com a porta ali, então... Aí, para a parte de o antivírus,
O modem, como é duas máquinas, eu acho que poderia ser um TP-Link ali básico, né? Contando que essas máquinas... Roteador? Um roteador básico, não precisa gastar muito. Eu diria um TP-Link até pela questão de como... um roteador básico. Isso. Pegam ali que tenha dual, né? Que seja 2G e 5G. Uma tecnologia nova. E é isso aí, por questão de segurança. Como se trata de uma empresa pequena. Vamos lá que a gente está analisando uma empresa pequena. Até porque a maioria dos vírus se compartilha pela rede, né? Então, se eu não tiver um servidor de arquivos, eu não preciso tornar minha máquina visível para as outras. Então, dificilmente eu vou ser hackeado pela rede. Eu até sempre falo o seguinte, cara, que o vírus, ele só pega porque ele diz assim, ó, quer me clicar? E alguém vai lá e, puf, clica. O vírus do além eu ainda não vi. Por osmose... Tem. Não, mas eu também pensava assim, Ricardo, mas depois que eu fui hackeado sem fazer nada, só porque a máquina tinha conexão remota, eu fiquei puto. Mas foi uma brecha que teve uma vez, né, cara? Mas, teoricamente, naquela época ali que teve das conexões remotas, se tivesse atualizado o sistema operacional, a teoria disse que ele não Sim, verdade. tinha essa ação. Outra situação também é em relação à senha que o cara coloca, né? Então, tudo isso aí voga um pouquinho, mas foi uma situação de... Na realidade, a gente tem alguns mitos, né, que são complicados. Um é da atualização. Então, o cara não atualiza porque ele acha que ele vai ser pego pela Microsoft porque tá usando o sistema pirata. Então, essa é a primeira ação. A outra ação é o seguinte: o sistema operacional, quando está atualizando, ele demanda recurso pra caramba. Vocês já viram quando ele está atualizando, se o cara tem 4 GB, por exemplo, a máquina fica virada uma carroça, no 10. Tá? Então, o que o usuário deveria fazer? Comprar mais 4 ou trocar do 4 por 8 GB. Mas eu vou gastar 200, 300 reais. Cara, é umas paradas engraçadas assim, que a gente trabalha com custo, por exemplo. O custo que eu digo é qualquer coisa que a gente faça na vida. Então, por exemplo, às vezes precisa ser, mas não vou comprar... Vamos até sair da informática e vamos botar assim, não vou comprar uma calça. Custa quantas a calça? Custa 150 reais. Saber, tô chutando aqui, tá? Aí o cara não compra. Era uma coisa que ele precisava. Ou melhor, vamos fazer uma situação diferente. Quero comprar um tênis. Um tênis bom aí custa na faixa de 200 a 350 reais, vamos botar assim. Beleza. Aí o cara não compra. Não vou comprar porque eu tô sem dinheiro e tal. Aí a criatura sai final de semana e gasta 150 reais. Passa mais 2 semanas e gasta mais 100. Não dá pra comprar o tênis? Não. Por que eu tô falando isso? Porque na parte relativa a TI é a mesma coisa. Então a gente está falando aqui de uma situação, por exemplo, de que a tua máquina necessita de mais recurso porque ela está atualizando para manter o sistema profissional ok. E nessa ação, o que acontece? O cara deixa de botar 300 reais a mais, 200, sabe? Aí vai depender de cada máquina aí, a tecnologia que ela está sendo usada, se é DDR4, se é DDR3, por causa de um valor que é muito pequeno para o que ele vai ter de retorno. Até porque, no mínimo, a máquina dele vai ficar bem mais rápida. Então, se ele tinha 4 e botou 8, se ele estava abrindo, 3, 4 janelas do Chrome, né, ele já vai ver que ele vai ter ganho. Né? E aí a gente está falando de pessoa física. E aí nas empresas, que é uma situação um pouco mais complicada, porque quanto vai fazer com que a pessoa invista, né, em qualquer situação referente a hardware, ele sempre acha que é custo. Isso não é custo, é investimento. Por isso que eu falei invista. Por quê? Toda essa parte aí, ela tem um ganho em algum momento. Se tu botou mais memória, o cara vai conseguir trabalhar mais. Se tu botou um SSD, o cara vai conseguir também melhorar a sua performance na hora de fazer os processos que ele faz. Se tu vai botar um antivírus, o que vai acontecer? Mas quanto é que tá um antivírus? O antivírus para 25 licenças, se eu não me engano, quer ver? Olha o preço que para vocês só ter uma ideia. Kaspersky. Licenças. Aqui tá dizendo 3 dispositivos, 100 pila. 5 dispositivos, 107.
No dispositivo, 59. Deixa eu ver aqui, empresarial. No PC, não. Tem que ser um pouquinho mais. Vamos ver se ele dá aqui. Porque só vai aparecer os baratinhos. Barbaridade. 10 dispositivos. 5. Ó. Vamos botar nesse aqui. Então, até botamos em qualquer lugar aqui só pra gente verificar. E aí, o que acontece? Pode comprar direto no site. Eu só tô vendo aqui pra gente ver valores. Tá? 20 PCs e 2 server. 699. Tá? Isso aqui é caro, é barato? Isso aqui é barato. Bota aí, 20 dividido 600 por 20, quanto é que vai dar cada licença? Né? Então, essa situação aí relativa a investimentos, são investimentos pequenos, de uma certa forma. É R$ 600. Para uma empresa, isso aqui é pouco. Né? E as pessoas, às vezes, não o fazem. Tá? Por quê? A licença de desktop é um tipo e a licença de servidor é outra. Então, por isso que aqui ele bota 20 PCs e 2 servers. Tá? Então, isso aqui é investimento. E é investimento até para pequena empresa. Vamos supor, a gente está falando em pequena empresa. Pô, a gente tinha, ali que eu mostrei ali, R$ 107, 5 licenças. Preço ótimo, não é? 100 pila, os caras, né, saber, bota no custo ali, é tranquilo. Mas isso é mensal, não é? Ou é anual? Não, anual. Barato, não é? Vale a pena. Esse 600 ali é anual. Um ano, 600 pila. Tá louco, Não, mensal, não, é 600, 700, que é tá louco. 699. Como é que é? 600 mensal, tá louco? É. Não, mas antigamente era mais caro mesmo, cara. Hoje em dia eu digo que tá tudo bem mais em conta. Eu não vou lembro dizer que era barato. eu lembro que era 120 mensal. É, era uma situação bem complicada. Hoje em dia tá tudo barato, os caras não verificam. Porque antigamente tu vinha na caixinha, CD de instalação, aquela bagunçada que não usa pra nada. Hoje em dia é tudo arquivinho, bota lá a licença, fechou, já valida pelo próprio arquivo, acabou a data, expira a licença, já te aviso antes, já faz alguma situação de comercialização. Então é muito tranquilo, tá? Beleza, então aqui o roteador, nós ia botar o roteador mais tranquilo que tivesse ali, porque a gente não vai ter nenhuma ação. Tem mais alguma coisa aí? Agora eu quero o resto da rapaziada aí se movimentando aí. Eu até vou pegar aqui e falar agora hoje. Eu tô me Felipe. movimentando aqui, ó. Quem? Deixa eu ver. Movimentando aqui, ó. Ah, sim, eu pensei que tinha uma mão aqui, não vi nada aí. Felipe, te emociona aí. Tava no banheiro, o que foi, Ricardo? Ai, Deus meu, que fácil. Inteligente demais. Falou. Tá em 2045 já. Estamos verificando aqui, ó, algumas informações relativas. Aí, assim, ó, eu não quero que vocês verifiquem o que o colega colocou. Eu quero que vocês falem do que vocês pensariam em relação à empresa de vocês. Então, a gente tá fazendo aqui uma empresa de dois Rusts, tá? Vou botar aqui 2 computadores. Ricardo, só uma dúvida. No final, tu vai dar um parecer de cada proposta? Vamos fazer a junção de todas. Mas tu vai falar assim, essa aqui tá boa, essa aqui tá ruim, essa aqui... Não, eu vou falar o seguinte, ó, essa daqui, num plano operacional, essa aqui tá mais interessante. Só que daí eu sempre consigo dar algum... Se eu não conseguir dar nenhuma opinião, não é que eu sou obrigado a dar opinião, tá? Não me entendam mal. É que eu sempre vejo algumas coisas que a gente pode fazer aí que eu vejo... Até porque eu tô no dia a dia aí nos lugares, então a gente acaba visualizando muita coisa, né? Até porque eu não curto redes mesmo. Não, até porque o cara tá no dia a dia, tu acaba visualizando mesmo aquilo que às vezes é necessário e tu consegue verificar o que os caras às vezes não querem. Por exemplo, eu vou dar Só para saber se eu tô na linha de raciocínio. Não, tá na linha. Por exemplo, tem uma parada aí que a gente vai falar daqui a pouco, que é negócio de senha, cara. Porra, tu bota uma senha, hoje eu já tive um problema sério com o cliente. Porque o usuário tem a mania de usar o caps lock ativo. Tá? Aí tá toda a vida com a letra maiúscula. Aí a senha, ela difere, né? Se é maiúsculo e minúsculo. Ah, não tá entrando, não tá entrando. Meu Deus. Aí me manda o WhatsApp, né? Dá uma olhada, vê se o caps lock não tá ativo. Tá ligado? O cara tem que dar uma respirada assim e falar. Por quê?
Porque é uma situação complicada, cara. O usuário final, ele não foi programado para ter situação de segurança. O que é situação de segurança? Ele saber que ele tem que, de vez em quando, trocar a senha. Ele tem que lembrar a senha. Né? Só que ele acha que isso não pode, porque isso é difícil, que isso não sei o quê. Aí vem um funcionário que trabalhou em outro lugar. Não, porque lá era assim, lá caçado. Cada empresa tem a sua lógica, tem a sua metodologia de trabalho. Né? Cada empresa tem uma situação. Às vezes o mesmo programa que é usado numa. Às vezes não, isso é fato. Vocês trabalham com programação, sabe? Vocês vendem programa para todo mundo. Só que nem todos usam igual. Né? Às vezes usa de uma forma, tem que chegar no final da mesma forma. Às vezes não usa nos parâmetros que vocês ensinam. Eles vão fazendo a lógica deles também. E vai dando certo. Então, são situações que acontecem e essa parte relativa à senha é complicada. Tá? Mas vamos lá, Felipe, eu quero que tu me diga assim, ó, de duas empresas, o que tu implementaria de situação de segurança? De duas empresas, não. De 2 computadores de uma empresa pequena. Lembrando sempre que a gente tem que ver um negócio chamado custo-benefício, tá? Não é só chegar assim, vou botar um file, os caras não vão botar porque eles não têm dinheiro. Então, a gente tem que botar aquilo que seria implementado de um custo interessante. O que é um custo interessante? A gente falou, por exemplo, no antivírus. Mostrei para vocês que para 5 máquinas, R$ 110 no pau do gato ali. Pô, tranquilo. Né? Dá para te pagar tranquilo porque é um valor bem pequeno. Vai falar por ano. Não dá nem para fazer o cálculo, vai ficar bem pequeno. Mas aí tu bota assim, ó. Se eu pegar 5 máquinas a 120 pila, vamos botar lá 110, vai dar menos de R$ 25 por máquina. Por ano. Olha que valor. Né? Mas vai lá, Felipe. Bora. O antivírus eu não ia botar, já que é meio que iniciou agora a empresa, então eu deixo sem. Vai falando aí. Compartilhamento de arquivos em geral, né? Pode ser pode ser nuvem, mas não pago também, né? Já que O que eu. Não, compartilhamento é não pago, porque a empresa pequena vai compartilhar só na Coragem lá. Vai botar compartilhado para todos e. um backupzinho aí de mensal ou trimestral para ter De que forma? desinformação. Mas como é que seria essa situação? Daí eu não entendo, né? Só sei Aí que a gente tem que começar a verificar hoje a aula de hoje é para ver essa situação assim, ó. Por exemplo, é isso que eu quero. Pô, não, eu quero botar, mas como é que eu vou resolver isso? tipo, como aplicar, né? Isso. Como é que eu vou resolver isso? Pai, eu quero um backup mensal, ou um trimestral, ou um bimestral, sabe? Tá, mas como é que eu faço isso? Um software é uma situação que eu já tenho gratuita, é só implementar e configurar, né? É isso que eu quero que vocês verifiquem para a gente resolver isso aí. O que mais tu acha que tem que ter nessa empresa pequena que eu consiga implementar, no mínimo, situações básicas de segurança? Eu acredito, então, que talvez tenha um aplicativo que faça isso grátis, não sei. Depois tu vai ter que procurar. Vamos lá. Fala outra coisa. Cobian Backup. Tá, então, daí coloca o modem, Acho né? que eu já até mostrei, não mostrei? Mostrei, né? Não, Eu não sei se mostrou, mas o Cobian a gente usa lá na empresa, que é Acho gratuito. que eu mostrei até o meu. Eu tenho aqui, ó. Acho que eu mostrei o meu. Se eu não me engano, eu mostrei, mas... Vamos lá. Um modem é um roteador normal, né? Repete? Modem. Roteador básico, igual o Cleiton ali, porque eu acho que, né? Suma importância. Obrigado. Não tem comunicação de internet. É isso aí. Aí não sei, em questão de internet também, uma fibra, acho que não sei, talvez não tenha tanta necessidade, já que não é tanta uso de informação, né? Pode ser uma cabeada mesmo. A parte de internet, depois a gente vai conversar isso aí também, que vocês vão verificar alguns parâmetros. Vou botar aqui a que tiver. Até porque não tem outra situação de fugir. Se o cara só tiver aquela, vai ser obrigado a usar aquela e deu. Mais alguma coisa? Fechou? Eu acho que tá bom por hoje. Ver quem mais aqui. Tião, tá muito quietinho hoje, vamos lá. Rafael, já te chamo. Ah, meu Deus. Tá bom, então. Eu espero o Tião, então. Deixa o Tião falar primeiro aí que ele tá quietinho hoje. Vai, Ravel. E agora, professor? Praticamente
que eu posso mudar ali? Não, quero saber o que tu faria na tua empresa, não quero saber. Ah, na minha? Tá. Se fosse tua, eu sou o responsável de TI dessa empresa. O que tu faria para fazer com que assim, não, realmente eu estou fazendo uma ação aqui que eu vou conseguir adequar o custo para a empresa, né? Não é como eu falei, não vou chegar só, vai botando isso, vai botando aquilo. Eu tenho que saber que a empresa não tem recurso, mas eu preciso estar disponibilizando, no mínimo, alguns critérios de segurança para que realmente ela saiba que isso é necessário. Então, tipo, primeira coisa eu proibiria a parte de compartilhamento ou acesso à internet em sites a não ser relacionados para a própria empresa. Vamos por etapas. Primeiro tu vai proibir o compartilhamento. Isso. Interno e externo. Interno pode, né? Depois qual é o outro? Fazer, tipo, proibir a internet, no caso... E como é que tu faria isso? Como é que eu vou dizer? Apenas sites relacionados ao assunto da empresa. Não, mas como é que tu faria isso? Através do quê? Instalando algum programinha existente, né? Que tem, né? Acho que é Panda, sei lá. Não, Panda é antivírus. Tem algum programinha que proíbe, não tem? Acesso. Você que faria. Tudo é possível, né? O problema é o custo. Farou. E daí não botaria o antivírus. Porque daí, como já tem a proibição de acesso à internet através desse programinha, não precisa antivírus. O que mais? Eu vou botar o teu nome aqui, mas como tu é chamado Tião, eu vou botar Tião. Daí colocaria um roteadorzinho básico também. É isso. E a internet fibra, porque não adianta. Cabeado ou fibra é praticamente o mesmo preço. Não vai diferir muita coisa. Tá, beleza. Alguém tem mais alguma ação que a gente possa fazer aqui? O Rafael queria falar. Eu quero falar. Oh, meu Deus, eu quero falar. Vamos lá. Bom, eu, na verdade, né, como é para 2 computadores, peraí, deixa eu só ligar aqui uma coisa. Ravel, não enrola e fala. Eu ia comprar uma licença de antivírus apenas para 2 máquinas, né? Então, sim. Eu não, na verdade, eu criaria a partir da máquina, no caso do administrador, eu criaria tipo compartilhamento de dados, essas coisas. Então, eu criaria da máquina central, por exemplo, tem por exemplo, tem o chefe, tem o assistente, é um exemplo. No caso, eu usaria a máquina do chefe como um servidor, então fazeria o compartilhamento. Eu botaria assim um sistema de backup automático, né? Então, toda vez que finalizar o dia, sim, é um armazenamento. Colocaria uma conexão de fibra ótica com um roteador básico também. E deixa eu pensar em o que mais. O professor já colocou. Tá, a internet já colocou ali. Eu acho que é isso. É isso, o meu tá terminado. Só isso. Beleza. Alguém tem alguma outra ação aí que queira fazer? Eu falei junto com o Cleito ali, já. Pra mim já foi. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, olhando aí quando a gente coloca as características num quadro, entre aspas, aqui como tá, fica um pouquinho mais tranquilo a gente pensar, né?
Né? Por quê? Porque alguém já falou e a gente só vai pegando as informações, até porque é natural do ser humano. Eu vou pegar as informações que estão ali e eu vou tentar me basear em cima daquela. Eu tenho um norte para me basear. Tá? Mas assim, ó, o que a gente tem que pensar quando a gente verifica uma empresa pequena? Uma das situações principais é eu colocar um antivírus. No mínimo, o free. Tá? Por quê? No mínimo, o free ele vai pegar aquelas situações cotidianas que, entre aspas, pode ser um vírusinho, um malwarezinho, mais guaipeca que for, mas ele já perturba, ele já bota algum serviço para executar que não necessita, vai fazer algumas situações dessas que não são, vamos dizer assim, interessantes. Tá? E aí, o que a gente tem que fazer? Beleza, no mínimo, um antivírus free. Nessa situação de antivírus free, o que pode fazer é o quê? Pô, o preço é muito interessante, é muito pequeno. Então, eu posso pagar lá um antivírus pago, né? Aí verifico nos fóruns, tal, verifico em situações de quem já usou, para verificar desses qual. Tem vários aí, tem McAfee, tem Avira, Avast, tem vários pagos aí, né? Tem Kaspersky também. Então, verificar qual desses é o mais interessante. Né? Não existe nenhum melhor, assim, mas o mais interessante. O mais interessante que eu acho hoje é o Kaspersky, tanto em relação a valor, principalmente quanto à parte operacional, de como ele funciona. Né? Ele retira bastante, acho que dessa parte de antivírus, o Kaspersky foi um dos primeiros a remover, né, ou a não deixar entrar, na realidade, na hora que tenta fazer uma invasão, em relação a ransomware. Tá? Então, foi um dos primeiros que teve essa situação. Então, já é um dos... E as bases de atualização deles também são bem atuais, bem ativas em relação ao que sai de todo dia no mercado. Tá? De vírus. Todo dia sai uma penca de malware, adware e vírus aí novos. Tá? Depois do antivírus, o que eu posso fazer? Eu começo a ter algumas ações do tipo. Eu posso colocar, nesse caso específico, senha para usuário convidado e usuário administrador. E aí o convidado eu posso nem colocar, não precisa nem colocar a senha, porque ele não vai ter acesso a quase nada. Então aqui eu posso botar usuário convidado e usuário administrador com senha. O que é isso? Aqui eu já começo a limitar algumas ações. Então, se o cara quiser instalar um programa, ele não consegue, né, um funcionário no caso. Se ele quiser trocar uma informação da rede, ele não consegue. Então, ele não vai conseguir um monte de ação, né? E isso faz com que eu limite. Por quê? A partir do momento que o cara sabe que não pode, vai acontecer duas situações. Ou ele tentar quebrar essa ação, né, que é tentar saber qual é a senha e acabar instalando. E a segunda seria ele desistir. Ah, não, isso aqui eu vou ter que achar, tal, não vou atrás, deixa assim. Se tivesse aqui eu usava, se não, deixa assim. Né? Utilizar algumas políticas, e quando eu falo políticas, é informação de utilização da TI. O que seria a utilização da TI? Aí até eu vou trocar aqui, vou botar num wordzinho da vida. Deixa eu ver, vou usar esse que eu já tenho aqui para aula. Então, o que seria a utilização da TI aqui no caso? Primeiro, utilização do computador. Nessa situação de utilização do computador, informar para o usuário que ele não pode instalar nada sem autorização. Mas o professor, mesmo sendo em uma empresa que tem apenas 2 máquinas... Tu tem funcionário? Não tem? Sim, mas daí lógico que ele
vai ter a lógica que não pode estar instalando qualquer coisa na máquina, né? Tipo, Cara, eu vou te falar uma parada que é assim, ó. Pessoas são complicadas. Resumindo. Por quê? Porque é o seguinte, cara. Outra coisa que eu vou botar aqui, ó, em utilização do computador, que eu posso estar aqui, utilização do computador, e nessa segunda ação eu vou botar aqui, ó, utilização do e-mail. Por quê? O cara simplesmente precisa receber a fatura, saber da NET. Da NET que eu botei da NET, mas não, vamos botar a fatura da... O que vem de fatura? Do sistema, fatura do sistema, fatura... Não, alguma coisa que seja meio público assim, quer ver, ó? Alvará? Cartão de crédito. Do cartão de crédito, por exemplo, exatamente. Vamos botar aí. O cara precisa receber a fatura do cartão de crédito, aí vem no e-mail da empresa. Vem no e-mail lá, o cara criou como ele não tem domínio, ele botou lá minhaempresa@gmail.com. E o cara mandou. O que começa a ocorrer dessa ação que vocês acham, assim, por exemplo? Só mandei um e-mail, o que tem? O que vocês acham que pode acontecer? A empresa começa a mandar e-mail direto e daí vai espalhando. Daqui a pouco cai, dependendo da empresa, cai numa situação de spam. Toda hora tem alguém mandando e começa, né? Ter trocentos milhões de e-mails que, querendo ou não querendo, o cara tem que pelo menos verificar, instalar uma outra ação para tirar os spams, ou verificar, às vezes vem um e-mail meio parecido ali com o que realmente é do dia a dia, aí tu vai perder um tempo. Então gera uns contratempos, vamos botar assim, né? Então essa situação, quando parece duas máquinas, mas duas situações vão acontecer. Uma, quando a empresa é pequena, o cara, entre aspas, que é o gerente, geralmente ele é o dono e tem um funcionário. Ele não vai estar toda hora ali. Às vezes ele vai ter que ir no banco, às vezes ele vai ter que saber de um fornecedor, às vezes ele vai ter que fazer alguma coisa, que é o natural. Consequentemente, quem vai ficar lá é o cara. E dependendo da situação, nem sempre essa pessoa que está lá tem alguma coisa para fazer. Se ele for um atendente, por exemplo, ele vai estar atendendo, ele não vai fazer outras coisas, não vai fazer financeiro, não vai fazer nada, ele só vai estar ali atendendo. E geralmente, quando não tem ninguém, ele vai procurar algo para fazer. E se procurar algo para fazer, por exemplo, entrar no Facebook, entrar no Instagram, entrar no Choca-Choca, sabe? Entrar em N situações que ali começa a ser uma situação potencial de vírus. Né? E, entre aspas, pode causar um dano para a empresa. Tanto em relação à máquina ficar mais lenta, quanto a situação relativa a daqui a pouco até parar um serviço, parar a máquina, alguma coisa do gênero, por causa de vírus. Né? Então, aqui, né, uma dessas situações é o quê? É treinamento. E esse treinamento é o quê? É uma reunião, saber né, numa primeira etapa de 15 dias, toda semana, de um mês e mês, saber? Aí cada empresa vai ter a sua logística de como é que isso aí funciona. Tá? Mas ele pode fazer isso. Então, eu tenho aqui a utilização do e-mail, tenho no computador instalação de não instalar nada sem autorização, não utilização de mídias, e aí tu bota lá pro cara que é pendrive e outras cositas mais. CD, DVD e o que tiver, tá? Que mais aí que a gente pode verificar? Não utilização do equipamento para uso próprio, por exemplo, fazer trabalhos de colégio no seu trabalho, né? Não é o correto, tá? Por que não é o correto? Vamos lá. Vamos ver se vocês me dão alguma informação interessante sobre isso. Sei lá, falta de ética. Além da falta de ética. Tá. Porque tu tá dando um custo pra empresa? Tu vai acabar... Porque daí depende, se tu não tem licença, pode levar multa, né? Fora a parte jurídica, vamos botar assim, tu primeiro perde o foco. Né? Então tu vai deixar de trabalhar, vai começar a pensar naquela outra coisa e vai deixar de pensar no que tem que se pensar, que é o teu trabalho em si. Né? E depois eu posso estar fazendo outras coisas aí que não estão no script.
né? Então, botar daqui a pouco, acessar um link porque precisou lá para o trabalho, acabar, como eu tenho que transferir isso aí, porque se eu estou fazendo ali, eu vou ter que transferir para algum e-mail, eu vou ter que abrir o meu e-mail, ou colocar no pendrive. Então, uma dessas ações que eu disse que já não podia, o cara vai usar, tá? Então, aqui também tem algumas ações que é só treinamento, né? Beleza. Ô, professor, só uma dúvida. Vamos supor assim, ó, em relação ao e-mail. Dá para tipo, a empresa tem um e-mail que ela paga, né? Ah, Tem como ela proibir de acessar em computador de fora? Vamos supor assim, só pode acessar dentro da empresa. Dentro de casa, em casa tu não consegue? Não pode, não na consegue. teoria, isso é fácil, né? Por exemplo, a pessoa não sabe o e-mail, como é que ela vai usar? Ela não sabe a senha do e-mail? Não, vamos supor, eu tenho um e-mail lá na empresa, um exemplo. Tá, tá. Daí eu acesso lá e aqui em casa. Daí vamos Porque, supor assim, eu sou o dono porque tu da tem a empresa. senha. Porque tu tem a senha. Então, sim, porque daí o Não, e-mail é meu. isso é fácil de resolver. Por exemplo, nas empresas que eu controlo o TI ali, que os caras têm e-mail, só quem configura o e-mail sou eu. Então, preciso configurar o meu e-mail aqui. Me passa porque saber. Fui para outra máquina e botei aqui, eu não sei a senha. Me passa o acesso que eu já boto a senha aqui. O cara não vai saber? Então ele só vai ter acesso naquela máquina. Ele não vai. O webmail, nessa empresa que eu trabalho, ele só é dado para o funcionário se o gerente, o diretor, alguém que é superior do cara, que é o responsável direto lá da empresa, solicitar e deixar. Senão, os caras não sabem. Ele usa o e-mail tudo, mas não sabe a senha. Que é uma questão de segurança, né? Que daí não tem como ele estar utilizando esse e-mail fora do ambiente de trabalho. Mas, ô professor, não tem uma opção na hora de criar um e-mail empresarial que ele só é disponível apenas para a máquina, o que ele está usando no caso? Eu não lembro dessa situação de configurar IP, por exemplo, alguma coisa para o e-mail. Não lembro. A minha Isso daí ideia, que a eu minha quis ideia para perguntar. isso seria fazer um servidor de e-mail local na máquina Sim. e só aquele servidor de e-mail, só o servidor consegue comunicar com a Ethernet, né? Ele não consegue, ele fica. Com a intranet, não com a extra. Isso. Fica uma intranet, só consegue acessar quando está naquela rede. Aí o e-mail, tendo o servidor ali que se comunica com a rede externa, o servidor em si. Mas daí tu tem algumas possibilidades de fazer isso. Por exemplo, tu até pode dizer que se tu montar um servidor interno, entendeu? Se tudo que for de acesso externo, por exemplo, tu vai ter que acessar o servidor da empresa, aí tu pode bloquear aquela comunicação externa, mas aí não faz, aí já começa a ficar caro o negócio, né? Nos e-mails que a gente tem de hospedagem, eu não lembro de ter essa função. Até porque tu tinha que direcionar o seguinte, ó, só pode ter acesso ao e-mail ao IP tal. O que vai acontecer? Se o cara não tiver IP fixo, ele não consegue fazer essa ação, entendeu? Se ele tiver IP compartilhado que troca sempre IP, o que vai acontecer? O cara não vai conseguir fazer essa configuração, porque o IP troca direto. Então, eu não lembro de nenhuma ação desta magnitude. Mas não existe alguma Aí, coisa nesse pelo caso, Mac? Não, porque eu como eu te falei, eu nunca vi. De e-mail não, porque o e-mail Existir deve existir, né? Mas deve ser difícil. não sei, de usar, né? pode até ser que exista, eu nunca vi. O que eu digo é assim, o e-mail é fácil de controlar, porque é o seguinte, ó, no caso do Tião ali, por que tu tens a senha do e-mail, Tião? Porque daí ele é meu, no caso. Não, Meu mas particular, no caso, da empresa. tá, eu sei, mas por que tu tem a senha? Tu não tem um programa lá ou tua senha é vinculada a todas as ações? Como assim? Por É o exemplo, e-mail normal. não, mas por exemplo, o teu login, ele acessa a tua máquina, ele acessa o teu... Qualquer máquina dentro da empresa. Não, mas fora a máquina, tá? Acessa a tua máquina, acessa o teu... Como é que é o nome? Aquele... Pra te saber a tua folha, quanto é que tá recebendo, acessa o Não. e-mail. Essa daí Não? não, é o e-mail normal só. O e-mail só acessa o e-mail, mais nada. Só o e-mail, Tá, e na tua máquina ele é webmail ou ele é programa? Web e-mail. Na tua máquina. E-mail Mas corporativo. é o web-mail. E por que eles não instalam É o o Outlook ou É o Mozilla? Zimbra.
É o Zimbra usado lá. Tá, e por que eles botam um software em si lá para botar o e-mail? É agora. Porque assim, ó, teoricamente isso é fácil de, como eu falei, é fácil. Tu bota ali, até tipo assim, ó, tu pode até fazer o seguinte também. Tu pode botar na webmail ali do cliente, salvar a senha, né? E o cara, a partir dessa situação, vai ter o acesso, mas ele não sabe qual é a senha. Porque tu salvou a senha. Entendeu? Essa parte eu entendi. Aí tu também já não precisa, o cara não vai conseguir acessar isso em outro lugar. Então, por isso que eu falo assim, ó, alguns desses mecanismos de segurança que a gente está vendo são simples de implementação, né? Mas a gente não vê. Então, por exemplo, eu criei um Gmail, certo? Então, criei lá, minhaempresa@gmail.com. E aí, eu quero que só acesse na máquina X. O que eu posso fazer? Igual tu falou ali, né? Conecta botar. ela e. Salvo a senha, vou lá, boto, salvo a senha, fechou. O cara vai ter acesso, vai trabalhar bonitinho, tranquilo, e não vai ter nenhum problema. Pô, ele pode fazer alguma situação para trocar essa senha? Aí, e agora? Pode trocar? Não pode? Pode. Ele pode chegar e ir lá no perfil lá que tá logado e alterar a senha. Então, né? Daí ele altera tal e vão saber, bota lá um dia lá que depois ele usar vários dias, ele bota novamente a senha assim, ó, por algum motivo não tá entrando mais a senha. Né? Apagou os e-mails e tal, aí o cara vai ter que fazer uma auditoria para ver se foi apagado. Aí é um troço mais. Não é tão normal, até porque é o seguinte: numa empresa pequena, né, o cara que faz isso, ele paga alguém para fazer o serviço. Quando ele paga alguém para fazer o serviço, geralmente essa pessoa não tem um contrato, ela não vai estar guardando essas informações. Ela vai lá, faz a configuração, o cara pede e tal e fechou. Às vezes ele até faz com qualquer um dia ele faz com um dia ele faz com outro. Consequentemente, o que vai acontecer? Ele nem vai saber se foi apagado ou não e o cara usou o e-mail dele, apagou os negócios, ele nem vai saber, porque não tem nem histórico disso. Tá? Então, às vezes, tem que entrar em contato com a empresa, verificar se tem alguma configuração que tenha essa possibilidade de guardar histórico. Aí tem outras situações que podem ser configuradas. Mas vocês viram que tem muita coisa que a gente consegue fazer de forma simples? Sim. Sem nenhum problema? Tá, voltando lá. Então, beleza. Então, botei aqui que eu vou botar... Entenderam essa parte de eu botar uma senha no usuário e criar um usuário convidado? Sim. Entenderam aí? Sim. Tá, beleza. Políticas de utilização TI seria toda essa parte operacional que vocês verificarem que é importante. Então, por exemplo, nesse caso aqui específico, vamos supor que tu tem uma senha lá até para o seguinte aqui, tá? A gente vai botar agora uma situação aqui de senha da wireless. Aqui a gente começa uma outra ação. Por quê? Na parte de wireless, eu posso comprar, né, um roteador tenha opção de rede visitantes. Por que isso aqui é interessante? É porque a maioria. Isso é interessante, por exemplo, para botar tipo um check-in. Aí quando a pessoa, por exemplo, vai em tal empresa, ela. Eu pensei que era retórica a pergunta. Vou até responder depois do Ravel. Pode continuar, Ravel. Nesse caso, ela faz o check-in, daí, tipo, isso meio que compartilha quando ela tá em determinado tal local, sabe? Posso complementar? Pode, a gente fala. Eu acho que tem que estar convidado para te limitar a banda, para que o convidado não sugue a tua rede e tu tenha uma maior vantagem dela no teu notebook, como nas tuas máquinas. Outra situação é tu criar uma sub-rede para convidado, onde o que ele acessar não interfira no resto da rede. Ou seja, não tem acesso aos outros IPs.
Mais alguma informação interessante aí? Nenhuma? Bah, que fase, hein? Pô, a minha já não tá bom. Não sei, se alguém tem mais alguma situação aí, né, cara? Tudo quietinho aí. Então, na Cara, verdade, depende, porque, tipo, é empresa pequena, não é? sim, mas é por isso que a gente tá analisando algumas coisas bem interessantes. Vamos lá. Isso aí da rede de visitante já fecharia, tipo, aqui lá do check-in, sabe? Já resolvia, já. Exatamente. O que acontece? Eu só colocando essa situação de rede de visitantes, ele já não entra na minha rede local. Ele já vai estar na outra rede. Consequentemente, ele já não vai ter acesso às informações da minha rede. Então, por exemplo, tive um compartilhamento lá, como a gente falou, e não tenho a opção ali de... vamos colocar o seguinte, a gente não tem a opção de bloquear o acesso aos compartilhamentos, deixamos ali livre. Pô, se o cara tiver acesso na minha rede, né, ele vai acabar tendo acesso às minhas informações. Então, se ele quiser verificar alguma informação, saber, ele vai ter. Se eu boto rede de visitantes, eu não tenho esse problema. E aí eu pergunto, isso é caro ou é barato? Um hotspot? Onde é que eu posso conseguir essas situações aí? Vão falando aí para mim. Ó, eu particularmente, se fosse para fazer com check-in, eu faria só se a minha empresa fosse uma empresa que recebe clientes com frequência, tipo loja, restaurante. Se fosse uma empresa que fornece serviço de TI ou tipo instalação de ar-condicionado, entre outras coisas, eu não faria com check-in. Eu faria uma rede mesmo que teria senha e colocaria uma plaquinha. Eu acho muito mais barato do que comprar um hotspot. Tá, deixa eu entender novamente aí. Se tu não ia colocar um roteador com Check-in. visitantes, ia só colocar uma senha lá para ele? Não entendi. Não, visitantes que eu digo, é porque assim, ó, tem duas formas, né? Eles falaram ali do hotspot, que é o check-in. Tá, Beleza, hotspot não é em todos os modem que tem. certo, Então, logo eu vou ter que desembolsar um valor a mais para adquirir o hotspot. Eu não certo. montaria um hotspot na minha empresa se ela não fosse uma empresa que necessita de marketing com o cliente local. Por exemplo, loja, restaurante, qualquer estabelecimento que recebe muito cliente, ele tem que ter hotspot hoje em dia, barbearia, coisas assim. Agora, por exemplo, só tem uma empresa que fornece manutenção para ar-condicionado. Geralmente, os contatos vão ser feitos por telefone, ou o cliente vai lá rapidinho, me avisa, e eu faço a manutenção. Não tem a necessidade de ter um hotspot, mas eu posso ter uma rede de convidado, que a maioria dos modem hoje disponibilizam, e eu limito essa rede. Eu acho muito melhor com hotspot. Isso vai variar muito da minha empresa. Beleza. Essa é a minha opinião. A pergunta é, o restante aí de que tem quem tá escutando aí, conseguiu compreender, não conseguiu? Tem alguma outra opção? Eu concordo ali com o Cleiton. Eu já trabalhei numa loja e eu cuidava de uma parte de um consultório de dentista. E em ambas como era que sempre tinha cliente, tinha tráfego de cliente por ali, né? Aí eu tinha colocado aqui lá de check-in, que daí, querendo ou não, também fazer uma propagandinha, né? Tinha que logar com o Facebook e tal, pá. E se não for, faz aquele esquema ali mesmo, só cria uma outra rede para visitantes, para não ficar na mesma. Daí. Acho que é isso. Restante aí, vamos lá. Daí. Estão só escutando? Eu vou concordo seguir. praticamente com eles ali em relação ao check-in ali, porque a empresa é pequena, então ela também vai receber poucos visitantes, né? Automaticamente. Então só um check-in básicozinho ali já resolvia. Em relação a custo disso aí, é barato, é caro, como eu perguntei anteriormente? Vai sair o mesmo valor, né? Não, sai um pouco mais carinho, se não me engano. Eu Ô, lembro professor, que... desculpa interromper, mas é que eu não sei se o pessoal foi apresentado ao hotspot. O hotspot é um roteador um pouquinho mais caro que o normal. Sim, foi o que eu acabei de falar. Software de check-in. Foi Então, o que eu vamos lá. acabei de falar agora. Vamos botar isso aí no papel, vamos lá.
Alguém tá conseguindo me escutar? Bem baixinho estamos. Tá, eu tinha acabado de falar isso, eu acho que é porque eu falei baixo, daí ninguém escutou. Eu tinha falado que é um pouco mais caro, porque eu fui aqui no cabeleireiro aqui onde eu corto o meu cabelo, e ele, no barbeiro, na verdade, cabeleireiro. E ele falou. E ele falou que, tipo, saiu bem caro. Tipo, ele pagou uns 500 e pouco ao total, tudo. E diz ele, né? Aí eu não. Enrolaram o guri, coitado. Passaram a perna nele. Então vamos Aí eu lá, não sei. vamos dar uma verificadinha. Ó. Hotspot em teu braço. Acho que eu também já informei para vocês sobre esse carinha, né? Eu não informei? Já, mas não Já. explicou ali sobre o valor, né? Ah, não. Geralmente a gente não vê valor, porque assim, ó, tem essa parte, entre aspas, que depois a gente ter as informações conceituais, a gente consegue agora sim conseguir implementar o que a gente vai fazer, se esse valor é interessante ou não, que agora a gente começa a pensar em outras ações, né? Então, por exemplo, o que o Hotspot faz? Eu tenho a possibilidade de já colocar ele com. Deixa eu até ver se eu tenho aqui da Intelbras, tá aqui, ó. Hotspot 300. A gente vai ver a parte operacional que a Intelbras não vende isso aqui, ela só vende pelos seus distribuidores, como os outros. Deixa eu ver se ele tem um dataset aqui onde eu possa estar olhando algumas coisas. Especificações. Meus clientes são obrigados a acessar. Não, aqui é pergunta. Eu queria um negócio que fosse mais direto para a gente não perder muito tempo. Arquivos para download. Vamos ver se aqui tem. Bom, mas a princípio, antes dele baixar aqui, eu já vou falando aqui, se ele demorar muito para baixar aqui, tá? Que seriam as seguintes situações. Ele tem a opção de controle de banda, ele tem a opção de criar rede de visitantes, ele tem a opção de ou não fazer check-in, né? Todas essas três opções, como eu abri nesse aqui, agora eu vou ter que voltar tanso, velho. Que eu queria mostrar o preço aqui. Olha o valor da criança aqui. O alcance dele é um pouquinho melhor do que esses normais, tá? Que a gente tem aí desses roteadores normais, isso é fato, tá? Então, olha aqui o valor dele. Vamos botar aqui, ó, o mais caro que a gente viu aqui, R$ 123. Outra, geralmente o usuário final, ele vai acabar não sabendo, entre aspas, configurar isso. O usuário final, que ele tem um pouquinho mais de informação, ele consegue configurar isso tranquilo. O wizard dele é muito tranquilo de configurar. Muito. Esse roteador já foi, entre aspas, caro. Eu já vendi ele a 380, se eu não me engano, assim que saiu. Olha quanto é que ele tá. Tá? Eu vendi isso aqui, acho que a última vez que eu vendi isso aí deve fazer que eu estou usando outros roteadores agora para essas ações, que também eles já fazem a mesma operação. Mas eu acho que a última vez que eu vendi ele foi por 200 pilas, se eu não me engano. Já faz um tempinho já. Então ele já estava em conta. Tá? Consequentemente, o que eu tenho de situação interessante aqui? O valor e a configuração. Mas vamos botar aqui, o cara vai cobrar, saber, R$ 100 para configurar isso aqui, que é bem pago. Tá? Para configurar banda, essas paradinhas tudo. Deixa eu até ver se eu consigo aqui. Eu tinha. Vou botar aqui no deles. Tem um da própria Intelbras aqui, ó. Esse aqui é do próprio Intelbras. Ó. Ar-condicionado pegando. Hã? Ar-condicionado Cleito pegando. O quê? Ar-condicionado. Ah, tá desligando. Nossa, eu chutei Não, acho que o dedinho. Ai, meu Deus. Já tá gelado demais. Ó. Já mostra, ó. O que tem que fazer, ó. Deixa eu ver.
Ó, o que acontece? Ele está só como access point, ele está ponto de acesso. Então, ele vai aumentar a distância, mas vai manter o mesmo número de conexões. Entenderam aqui, não? Uhum. Sim. Tá? Então, por exemplo, nessa situação que a gente está vendo aqui, ó, tem bastante coisa interessante. Eu mostrei um aqui, botei o link rapidinho aqui para vocês verificarem. Eu até queria ver se nessa parte aqui... Deixa eu só ver um negócio aqui. Ó, aqui tá a parte do que o... Não sei se foi o Mabon, se foi o Cleito que falou sobre a situação de fazer uma propagandazinha. Então, além da propaganda, olha que parte interessante isso aqui, ó. Ô, Ricardo, Oi? tu acha que nós tá ouvindo? Só uma pergunta. Ah, só eu tô pra achando que ver, vocês estão ouvindo, não estão? Não. Tá, mas eu tô compartilhado, não tô? Sim, Tá, mas o som Ah, daí não. som Tem não que sai compartilhar o desktop. próprio Chrome para ouvir. Tem que... Relaxa que isso aí é normal, já aconteceu com outros. Não adianta. Vou Bota compartilhar o mouse só lá o em som. cima, Ricardo, é isso. Ah, eu tô pensando que já tava até o somzinho pra todo mundo. Ele só Tem pega que- o que tá só- compartilhando. Tem que compartilhar só o Chrome daí. Não precisa, só o Ah, não, mas daí é assim, ó, seguinte, é como eu tava pensando que vocês estavam escutando, por isso que eu até fiquei quieto. Eu achei que ele tava quieto, eu acho que ele tá achando que o cara tava Eu ouvindo. achei que tinha caído, na verdade. Ah, desculpa aí, rapaz, viajei. Peraí que eu já vou compartilhar, que eu quero mostrar uns negócios bem interessantes que é pra todo mundo aqui. Viajei forte agora. Ah, é. Vamos ver esse aqui. Agora vamos ver. Agora sim? Não sei, Tá tá pausado? play, The Play, né? Tá escutando, não? Não, deu ruim. Hã? Tem que ver essa configuração aí. Compartilhei agora, mano. Eu acho que tem que Ligar pro- Foi compartilhar. incluir o Ligar áudio do pro- sistema? Como é que é? O Você alto-falante incluiu o tá áudio aqui, do pô. sistema? Sim, né? Porque daí eu tô falando, acho que senão Não. Quando bota ali compartilhar ali naquele computadorzinho. Em cima da É. tela tem um checkbox, incluir áudio do sistema. Isso, boa, Felipe. Aonde? Em cima das telas. Tu vai clicar ali para compartilhar. Ó, área de trabalho. Na área de trabalho tem incluir áudio do sistema. Isso. Daí tu seleciona ali e daí pode compartilhar a tela. Daí nós vamos ver. Ah, incluir o som, tá aqui. Isso. Beleza. Vice? Eu sou novo, cara, eu aprendo ainda. E... Tá, mas é que ele vai. Na área de trabalho também vai ou não? Sim, vamos ouvir tudo. Teu Agora desktop vai inteiro. tudo, Eu achei que era só por tela, mas dá tudo. Ah, vamos ver agora. O cliente não se lembrar Agora da senha sim. do Facebook. Ah, Se isso acontecer, sou ele novinho, não né, cara? precisará solicitar uma nova senha para ter acesso à internet. Então, Basta assim, ó, o que eu quero que vocês verifiquem aqui? Eu estava mostrando ali a parte operacional de onde ele configura tal. Aí ele dá nesse videozinho da Intelbras é bem interessante que ele mostra. Eles têm vários vídeos, né? Eu até nunca tinha visto esse aqui em específico. Mas ele mostra onde é que ele pode, como é que ele pode alcançar. Nessa parte aqui, ó, ele mostra que tu pode estar como repetidor, como access point, ou um outro ponto que também compartilhe mais 60. Tá? E o que eu queria mostrar para vocês aqui, que eu estava mostrando, agora deixa eu ver onde é que tá. É aqui. acesse sua página, É isso aqui, ó. clique em informações. No lado esquerdo, você pode selecionar as seções a quais quer saber as informações. Como exportar as informações? Na página de informações, clique em visão geral no lado esquerdo. Clique em exportar dados. O que posso fazer com essas informações? As informações da página mostram informações sobre o desempenho da página, mostrar de quais regiões é o público que acessa a sua página e como as pessoas estão respondendo às suas publicações. Essas informações você pode usar para entender como as pessoas estão se envolvendo com a sua página, ver as métricas sobre o desempenho de suas páginas,
saber quais publicações têm o maior envolvimento e ver quando seu público está online no Facebook. Nesse vídeo, falamos sobre algumas especificações e funcionalidades do Hotspot 300. Beleza. Então aqui já dá. Eu só queria mostrar para vocês que tem uma parte bem interessante aqui também, que é essa aqui dos dados, que tu consegue fazer algumas situações relativas à parte marketing da empresa, quem está acessando, de onde é que está vindo teus clientes, se estão gostando, se não... Muita coisa interessante nesse equipamento que foi feito, a proposta dele já é para esse tipo de ação, para comercialização, isso aqui é mais para restaurante, para ambiente onde eu tenho bastante conexão de clientes externos, né? Então, isso aqui é muito interessante mesmo, e dá para te usar tranquilo. Na parte operacional, o que acontece? Eu tenho a situação relativa a eu poder colocar limite de banda. Ele já no meu wizard ele já faz isso. Eu não sei se aqui ele está mostrando, mas acho que não. Não, ele só está mostrando a parte do Facebook. Tá? Eu não vou ficar mostrando vários isso aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Mas vocês podem baixar lá. Pode botar lá como configurar Hotspot 300 Intelbras. Aí os caras da própria Intelbras tem uma parte de informativo ali que é muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Porque aí ele já te informa ali no wizard mesmo, só passando passo a passo. Tu já faz uma nova rede visitante, tu já coloca se tu vai querer fazer check-in na rede. Após isso, ele te informa se tu quer limitar a banda. Então, para os meus clientes eu vou colocar, minha banda tem 10 MB, vou botar 3 MB para eles e os 7 para o resto da empresa. E tem bastante coisa interessante em cima dessa situação do hotspot, tá? Além do hotspot, que é muito em conta para uma empresa pequena, e aí olha o que eu já fiz uma segurança interessante com o cara gastando quase nada, né? E ele ainda pode fazer até uma comercializaçãozinha. Tem outros roteadores da linha Intelbras, da linha TP-Link, por exemplo, que também fazem check-in, só que eles vão custar um pouquinho mais. Então, por exemplo, o AC 1200, não C50, 750, por exemplo, ele já tem essa parte, só que ele já vai começar nessa linha aqui de 200 e poucos reais, tá? Aqui se encontra, mas geralmente em lojas de informática tu vai encontrar na faixa de 200 e alguma coisa, tá? É a mesma coisa ali o hotspot, ali na internet tu vai encontrar até aquele preço, mas comercialização aí tu vai encontrar na faixa de 150, 170, até 200 reais, tá? E aí eu tenho que pegar, por exemplo, um datasetzinho para mim ver esse cara aqui, onde é que está o AC750. Vamos pegar o C50 aqui para não demorar muito, tá? E aí a gente verifica, por exemplo, o que ele tem de informação, ó. 4 antenas, tal, roteador, internet, segurança, papapá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui que ele tem. Ele tem algumas situações que todos eles têm, né? Access list e tal. Deixa eu só ver se eu encontro aqui se ele tem rede de visitantes. Não, aqui não. Tava ali em cima. A rede de convidados é diferente, né? Não, a mesma coisa, mas achasse aí, que às vezes eu passo e não enxergo. Desce para baixo aí. Desce para baixo. Desce aí, ó, rede de convidados 2.4. Ó, tá aqui, ó. Consegue criar uma rede em cada, tanto na 2.4 e na 5G, tá? Pode ver que eu passei aqui e não enxerguei, tá? Eu tenho um pretinho desse aí. Eu comprei por 150. Ó, só para ter uma ideia, ele já faz essa situação também de tu criar uma rede de visitantes, tá? Ele só não, eu não lembro se esse daqui em específico faz check-in. Algum deles faz, tá? Outros não. Então tem que verificar também essa situação. Mas também já é um roteadorzinho que ele já tem bastante situação. Outra, ele tem a opção de roteador e de ponto de acesso. O que isso vai qual a diferença disso? Eu posso usar ele como repetidor de um outro, tá? E funciona bem também, que eu já tive algumas ações dessa, é bem tranquilo. Tá? Então eu tenho algumas opções aqui hoje, né? E tem uma vasta situação aí de opções, tá? A não ser o C5, C6, C7, que daí já passa por uma situação que ele é gigabit, e aí ele já vai de 300 e pouco para cima, tá? Os outros são operacionalmente viáveis, e já dá para mim criar uma situação de separando as redes. Então, verificaram como a situação começa a ficar mais tranquila,
tá? Vamos lá, então. Então, na wireless, então a gente vai botar um roteadorzinho com algumas funções. Cadê aqui onde é que eu estava? E aí, o seguinte, o que eu vejo aqui de interessante? Então, por exemplo, se o cara é o cara do TI, tá? O que vai acontecer? Ele vai dar essa opção e, claro, se ele é o cara do TI, ele vai configurar. Se ele for uma empresa que presta serviço, ele já vai dizer mais ou menos o valor que ele vai fazer e vai informar isso que a gente falou. Né? Quais as opções que o cliente vai ter tendo? Por que eu vou colocar um equipamento desse? Então, a minha qualidade de sinal vai ficar bem melhor do que um monte de roteadorzinho aí normal. Tá? O valor dele é um valor muito interessante. Tá? Então, nesse caso aí, por exemplo, se tu realmente... porque assim, existem algumas situações que a gente tem que botar na ponta do lápis. Primeiro, às vezes eu tenho que verificar que eu não tenho que só ganhar dinheiro. Porque o dinheiro ou, vamos dizer assim, a parte de venda, eu não vendo uma vez só, eu vendo várias vezes. Né? E aí eu tenho que verificar o seguinte, geralmente quem vende equipamento não necessariamente é o cara que configura. Tá? Porque às vezes ele está focado em vender o equipamento. Já o cara que configura, quando vem um up, que é a venda do equipamento, pô, é um a mais. Então, às vezes, tu não precisa focar na venda do equipamento. Pode fazer o seguinte, pô, mas daí o cara não vai ter para fazer toda essa ação. Então, tu pode mandar o cara comprar na internet. Claro que ele vai ter um gapzinho ali de data, de chegada disso. Hoje em dia, dependendo do tempo, às vezes é bem rápido. E vai acontecer o quê? Com essa ação, tu vai acabar configurando, deixando o cliente contente, e ele vai fazer mais ações contigo. Se tu tiver com um preço bom para vender para ele também, melhor ainda. Mas a parte relativa ao TI, geralmente é configuração. Então, ele não se atém muito nessa parte de venda. Consequentemente, ele acaba fazendo soluções melhores para o cliente. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Sim, eu sim. Tá? Então, nessa ação aqui, ó, eu acho bem interessante colocar isso aqui numa empresa pequena, né? Custo tranquilo, certo? Então, a gente botou aqui. Então, deixa eu só verificar as etapas que eu fiz aqui para ver se a gente conseguiu compatibilizar. Então, daquilo que a gente fez aqui, tá? Colocamos o antivírus, no mínimo, né? Se o cara não tiver dinheiro no começo ali, bota só um antivírus desses free, pelo menos para pegar algumas nojeirinhas. O compartilhamento, aí a gente vai ter que verificar o seguinte, pô, eu tenho a opção de colocar o compartilhamento em nuvem, e essa situação é o seguinte, geralmente, tanto de e-mail quanto outros aí, eu tenho até 15 mega, até 15 giga, né, para uma empresa, se eu direcionar aquilo que eu preciso, é tranquilo, porque informações da empresa geralmente são pequenas, né? O que se guarda lá de bobiça de foto que não precisa, aí sim vai ocupar espaço. Mas as informações em si do que precisa de arquivos e tal, geralmente são pequenos. Arquivos de banco de dados, por exemplo, de cópia, eu até também posso jogar para lá. O que eu vou ter que fazer em relação a isso? Deixa eu só ir lá pegar uma água e vocês me respondem em seguida. Radiador secou. Ainda botei a cópula de caduta. Professor, deixa eu ver se entendi. Para a minha configuração ali que eu e o Maboni falamos, o melhor seria um hotspot, então. Nesse caso, sim, porque ele é baratinho, tu visse ali o valor. Pois é, tá bem barato, né? Tá? É porque assim, ó, às vezes a gente pensa, isso aí é caro.
Cara, ele é mais barato do que tu comprar um roteadorzinho aí de duas antenas, é quase o mesmo valor. Tu vai pagar num roteador de 2 antenas na faixa de 130 a 140. Né? Então, como eu te falei, se tu der essa opção para o cliente, assim, ó, se tu quiser comprar na internet, ou às vezes até geralmente esses equipamentos não tem como fala ali, a Casa Bahia, como é que é o nome do outro lugar ali, deixa eu ver. Magazine Luiza e outros locais ali que botou, cadê? Ó, por exemplo, aqui, ó, Kabum, Mercado Livre, não sei o que, não sei o que. Isso aqui, geralmente, nas Americanas, Casas Bahia e Ponto Frio, não tem isso lá para vender na loja, só no site. Então, geralmente, isso aí no dia tu não consegue. Por exemplo, vou lá comprar e já vou trazer. Não, isso aí geralmente vai levar sabe, uns 5, 7 dias para chegar. Beleza, 5, 7 dias para chegar, entre aspas, é rápido. O cara não teve até agora, né? Mais 2, 3 dias, mais 5 dias ou uma semana já tá aí. E aí tu consegue, por um valor bem interessante aqui, 125 pila, um equipamento ótimo. Ele já vai tirar o DHCP se tu quiser, tá? Tu tem essa opção, ou tu vai fazer só para os visitantes, mas tu já pode ter o próprio DHCP da comunicação ali. E tu tem rede de visitantes, tem controle de banda, tem check-in, tudo num único equipamento. Entendeu? Então, assim, ó, o que tu pode ganhar aí? Tu pode ganhar na configuração. Né? Ó, eu vou fazer tudo isso aí pra ti, portanto. Aí chutei lá uns 100 pila. Tá? Uns 150, saber? Pô, já fez tudo. O próprio Ravel disse que o cara botou um hotspot desse aí, ô Ravel. Isso, só que daí no caso ele falou que gastou 500, mas ele pela empresa mesmo, no caso a operadora de internet. Aí o que aconteceu? Eles cobraram a mão de obra e mais a instalação e essas coisas. Não, pode te ver. Entendeu? E ele podia sair bem mais barato. Praticamente a metade do preço. Né? Ou bota R$300 que ele fosse gastar. Pô, já ia ter um ganho interessante. Né? Então, se tu é o cara que sai de lá e sempre faz desse local, o que que aconteceu? O cara ia falar pra ti, ó, dessa forma, tal. E tu faz pra mim, sabe? Aí, né, eu tô chutando aqui algumas comunicações, tá? Então, essa situação referente ao que cada um vai fazer, tu vai dar a opção para o cliente, né? Porque tem que lembrar o seguinte, quem trabalha com serviço, né, ele vai ter vários outros serviços que tu pode estar configurando, e aí, por exemplo, depois tu pode fazer uma ação do seguinte, ó, aí o cara não vai saber fazer, depois tu pode estar marcando com ele para fazer essa captação das informações, e aí, se eu não me engano, ele exporta aquilo ali em PDF, exporta em XML, né? Então ele já pode botar no Excel, fazer tem um monte de coisa que dá para fazer nessa situação, tá? Desse equipamento em específico. Tá? Eu sei porque eu já tive alguns clientes que já fizeram. Por exemplo, a NET, se eu não me engano, fazia uma situação aí com um cliente meu aí que ela pegava todos os dados, porque como eles geram uma planilha de e-mail e de outras coisas ali que eu não lembro o que é, os caras da NET pegavam para fazer comercialização de marketing. Entendeu? Então, olha que interessante, tá? Então, voltando lá para a nossa ação. Então, opa, aqui. Então, botei um antivírus, de preferência já em seguida, já boto numa data lá, ó, tal data nós vamos fazer a compra dessa licença, não é tu que vende, então você vai, então em agosto, em julho, em data X, ele vai fazer a aquisição dessa situação, tá? Após isso, o que vai acontecer? Ele pega e já implementa a situação para 2 máquinas. Compartilhamento, a gente estava no compartilhamento. Compartilhamento ele tem 2 opções. Ou ele compartilha, né, quem vai fazer lá compartilha a pasta, como vai ficar só rede local, só coloca a pasta que vai ter acesso de comunicação para todos e o restante não. E como eu vou fazer usuário e senha, o que vai acontecer? Essa máquina onde tem informações mais importantes, eu posso já ensinar o usuário, que seria o dono ali, entre aspas, gerente, saber como é que seria o nome que a gente vai usar, de toda a vida que ele fizer, vai sair, usa o Windows L. Para que serve o Windows L? Fazer o login.
para fazer o logoff da máquina. Na realidade, não é para deixar o logoff da máquina, ele não faz logoff, desculpa. Ele só deixa em stand-by. Ele entra na tela de espera. Então, ele está ativo, está funcionando, só que ele entra na tela de espera. Então, o cara não tem acesso. Né? Então, já faz com que também tenha mais uma segurançazinha. E aí, no outro computador, para o cara não mexer, ele vai ter um login de usuário administrador, que só quem vai configurar ali vai passar sempre o cara lá e só o cara vai ter, só o dono lá vai ter a senha, e o restante ele não consegue fazer mais nada, não consegue instalar, não consegue fazer mais nada. Lembrando que, não podemos esquecer disso, qualquer atualização de sistema externo, os caras também não vão conseguir fazer. Vocês estão ligados nisso? Quem faz aí suporte de comunicação externa? Alô? Não entendi, professor. Como repete? Por exemplo, se eu coloquei usuário convidado na máquina Tá. e o cara tem que fazer uma atualização de sistema, ele não vai conseguir. Não, porque o convidado não tem permissão administrador. Isso, de executar. Ele não vai conseguir executar nada. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que ter a senha de administrador. Aí vocês têm que pensar uma ação para isso. Né? Porque, geralmente, quando tem atualização, nem sempre o cara está lá. Aí tem N situações. Aí tu pode passar a senha naquele dia e depois mudar. Aí vai ter N situações que tu pode fazer. Aí vai ter que fazer uma logística para explicar para o cliente como é que funciona e o que isso acarreta. Ou em horários determinados. Sempre pode fazer atualização de manhã. Que eu estou lá, tal, na segunda, na terça, na quarta, aí saber. Aí vocês vão criar uma logística para essa ação, tá? Beleza. Além disso, tem a situação que o Cleito falou ali, de eu compartilhar esses arquivos na nuvem. Bom, o que acontece com esse compartilhamento na nuvem? Eu tenho que verificar, como eu falei, aquilo que eu vou colocar lá dentro para daqui a pouco não estar enchendo demais daquilo que não necessita. Geralmente, tá? Como eu falei, as informações relativas a uma empresa não são grandes, são pequenas. Tá? Então, 15 GB dá tranquilo. Para todos os arquivos de texto, todos os arquivos de XML, de XLS e assim por diante são tranquilos, que são os Excel da vida e tal. Aí, se tiver foto, vai verificar o que é. Uma empresa em si não tem muita foto, tem pouca coisa, então também dá para botar lá. Os backups do sistema, geralmente ele é feito com data, né? E ele não subscreve, ele sempre faz um novo arquivo. Então, o que vocês fazem? Depois de uma data, vocês vão lá e vão excluindo, né? E aí bota só as pastas específicas que vocês querem que façam o compartilhamento. E aí vão excluindo aquilo que não precisa mais, tá? Ou vão trocando para outro local. Ele vai excluindo de lá. Então, beleza. Política de utilização, isso aqui é primordial, tá? Porque é como as pessoas devem usar os seus equipamentos na rede e os equipamentos da empresa. Tá? Aí, como vocês falaram em relação à internet, não preciso fazer check-in. Eu boto uma rede de visitantes e coloco lá. Ó. Por exemplo, o Ravel chegou lá para cortar o cabelo dele. Eu não sei se era check-in ou se era senha direto. Geralmente, nos lugares que tu vai, é só senha direto lá, bota e já vai usando. Né? Mas se o cara tem alguma página lá no Facebook, tem alguma comercialização, eu não sei se esses equipamentos, até tem uma outra coisa que eu ainda não sei, mas pode ser que esses equipamentos já venham vinculando, por exemplo, a Instagram, porque o Facebook, entre aspas, as pessoas já estão parando um pouco de usar, né? Tem muita gente que usa, mas tem muita gente que não usa. Aí vai ter N situações, tá? E aqui ainda tem a opção seguinte, mesmo com o Facebook, ele tem também uma senha que pode entrar, tá? Se o cara não tiver Facebook, por exemplo, tá? Beleza, da Wise eu já falei, então essa solução aqui, juntando o que nós falamos aqui, eu acho que é uma solução mais ou menos com custo-benefício interessante, não é? Creio que sim, eu não sabia do hotspot, fiquei até surpreso. Barato, não é? Bem interessante, né? Até os próprios equipamentos ali, ó. Não faz sentido eu comprar um modem que eu paguei 200 e pouco no meu modem e o hotspot está 100 e poucos. Sim, é porque às vezes não se sabe e tal, e aí tem as situações. É igual o Felipe comprou ali o 750, né, Felipe? Tu tens, né? Isso. É o preto ou o branco? É o preto, né? Preto. Azul escuro, na realidade. 150. Eu digo assim, o AC 1200, 750, se eu não me engano, a nomenclatura dele, não é? O meu é AC 1200. Não, mas acho que depois lá, se tu vê, o AC 1200 é uma nomenclatura da tecnologia.
O 750 que eu acho que é o modelo. Tá? É o C5, C50, C não sei o que, 750. Mas o meu é o Archer C50. É o C50, então. Então, que assim, ó, importante da nomenclatura, mas o que acontece? Também com preço interessante, 150 pila, tenho rede de visitantes, posso criar uma rede de visitantes e já começar a fazer alguma coisa. Professor, claro que não vai me dar todas aquelas vantagens interessantes que ele tem ali. E nesse ali, desse que o Felipe tem, eu não lembro se ele tem controle de banda, mas se eu não me engano tem também. professor, uma pergunta. Então quer dizer que se eu comprasse um hotspot era melhor que esse meu Arc C50? Não, aí vai depender, porque assim, ó, esses daí, o teu é aquele que... A banda é menor. Esse ali, não, esse ali eu só acho que é 2.4, se eu não me engano, não tem 5G. Ele não é dual band, se eu não me engano. Depois até a gente pode olhar, mas se eu não me engano ele não é dual band, é só 2.4. Esse daí tem o Braz ali, não tem... Pode ser que eles já estejam pensando em alguma coisa similar. Mas tem alguns roteadores, daí já é um pouquinho mais caro, que já são dual band. Esse do Felipe é dual band, tá? Eu só não lembro se ele tem controle de banda, eu acho que tem. Então ele vai ter controle de banda, ele vai ter visitantes, só não vai ter aquela parte de comercialização ali que o hotspot dá. Esse que também já é interessante. Então, tem algumas coisas bem legais aí que dá para fazer numa empresa pequena, os caras não vão estar nem vendo isso aí, vão botar um 2.4 e não vão nem se estressar. Pode ser que daqui a pouco eles até mudem esse hotspot e fique os dois, né? Porque eu acho que já devem estar fazendo alguma coisa do gênero ou colocar outro equipamento no lugar. Uma outra situação também que a gente às vezes tem que ver é o seguinte, por exemplo, nesse caso específico, quando a empresa pequena não tem tantas conexões simultâneas, mas o hotspot em si já te dá a opção de 60 conexões simultâneas, tá? E aí tem um equipamento também interessante, tá? Que é um access point, por exemplo, que eu posso criar outras redes e tal, e ele tem a opção de eu colocar como é que se diz? De número de conexões tá ser maior, tá? Ele tá para 100 conexões simultâneas, tá? Então, por exemplo, eu vou botar um aqui na tela para a gente só verificar um parâmetro interessante, que também é um preço interessante. Esse aqui também, acho que eu não me engano, é Intelbras. Deixa eu só pegar um negócio aqui e já voltei já. Eita, cachorrada. Tive que dar uma fugidinha, voltei. Então vamos lá. Esse daqui, ó, é o AP310, eu acho. Então esse cara aqui, ó. Tá todo mundo escutando aí? Todo mundo aí? Sim. Então tem dois tipos aqui, ó. O 360 e o 310. Esse cara aqui tem um preço bem interessante também, ó. Ele suporta até 100 conexões,
faz várias, eu não lembro até quantas redes ele pode criar, tá? O que ele difere em relação ao do 310 e 360? A potência dele. Esse 310, ele tem 100 miliwatts e o 360 tem 600 miliwatts. O que vai diferir isso aí? A distância que ele vai pegar. O sinal dele é um pouquinho melhor, tá? Esse pouquinho é um pouquinho bastante. Esse daqui dá 200 metros quadrados e o 360 dá 400 metros quadrados, tá? Então também já tem algumas ações. Com um preço interessante também, né? Ele tem bastante funcionalidade dentro dele que pode fazer e o preço, entre aspas, é interessante. E esse daqui em específico, os valores geralmente até são meio similares, porque tu vai pagar aqui mais, saber, 30, 40 pila de frete às vezes. Então já vai ficar bem próximo do valor de quem comercializa empresa informática, tá? Porque algumas coisas aí para a empresa informática bater não é fácil, tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais que a gente tem. Deixa eu ver um negócio aqui. Então, nessa parte aqui, eu acho que fechou, né? Tem mais alguma coisa que vocês lembram aí que eu falei que a gente não colocou aqui? Eu tô vendo que eu comprei um roteador errado, de ter comprado um Access Point. Tá. Não, mas... Qual a distância dele? Qual deles? O Access Point. O da Intelbras, cara, ele tem, se eu não me engano, até 200 metros, mas nunca chega, mas ele já é bem mais, a distância dele é bem melhor do que esses roteadores normais que a gente tem. Pois é. Tá? Bem melhor mesmo. Já esses APs aí, o 310 ele dá 200 metros quadrados, tá? E o 360 dá 400 metros quadrados, que teoricamente num espaço fechado aí dá mais ou menos uns 20 metros por aí, que dá bastante também, tá? Com conexões de até 100 conexões simultâneas, que é outra parte também que a gente vai ver. Então, como eu falei ali, ó, se tu comprar um roteador normal, geralmente ele aguenta aí 10, 15 conexões simultâneas, né? Vamos botar no pau do gato. Se for conexão mesmo pesada, ele nem aguenta, tá? Já esse Access Point aguentam. Então, é interessante às vezes estar vendo essa situação, tá? E para uma empresa, eu tenho essa situação de valor bem interessante, né, cara? Tá? Então, posso estar sempre verificando. Mais alguma coisa que vocês lembram aqui? Nada? Então, assim, ó, qual é o tema de hoje? É a gente fazer essa situação de custo-benefício, tá? E verificar se enquadra numa empresa pequena. Por exemplo, vamos botar aqui rapidinho. Eu vou até abrir uma nova aba aqui e vamos botar. Só para a gente ver quanto é que ia custar isso aqui, tá? 110 pila. Compartilhamento gratuito. Como eu sou mais assim da parte nacional, eu não sou muito chegado em ficar colocando informação em inglês, tá? Servidor de arquivos aqui que a gente colocou. O que a gente tinha combinado mesmo aqui? Eu não coloquei. Não vamos colocar, então a gente vai botar no compartilhamento. Tá? É isso aí, compartilhamento básico. Só que daí esse compartilhamento que eu coloquei aqui é o compartilhamento da nuvem, que é gratuito. Tá? Se eu for compartilhar lá o local, vai ser cobrado. Não vamos botar aí, saber. Para um compartilhamento desse aí, se for pouca coisa, vamos botar aí de 100 a 150. Vamos botar no máximo 150, tá? Quer compartilhar 2 pastinhas, botar lá, que eu acho que já tá, nossa, muito bem pago. Vão ser, né, operacionar isso aí, não vai levar mais do que 20 minutos para fazer isso. Modem roteador. Vamos colocar aqui 200 pila. Tá? Um valor lá, limite. Configuração dessa situação aqui, mais 100 pila. Vou botar mais 150. Vamos valorizar o nosso serviço aqui. Tá? Esse aqui já está incluso, que são 2 máquinas só. Políticas de TI. Aí, aqui vem uma parte... Ponto de interrogação. Por que ponto de interrogação? Aí vai depender de alguns fatores, cara. Eu não sei. Aí, cada um vai
uma linha de trabalho. Eu vou falar como é que eu trabalho e vocês, né, têm outras situações, até mesmo vocês devem fazer algumas ações dessas e devem saber como é que faz. Se for um treinamento, tu vai estipular algumas horas e vai informar. Por quê? Isso aqui, quando é treinamento, o que quer dizer isso? Tu vai pegar a pessoa, vai fazer um slidezinho, alguma coisa para ele memorizar melhor, um manualzinho, alguma coisa do gênero, para que possa fazer com que ele entenda o porquê isso vai fazer. Se tu só vai falar rapidinho, tu faz assim, ó, tu pode ensinar o cara a fazer, só que geralmente os caras não vão fazer. Então tu marca ali 1 hora e saber, vamos botar, tu vai levar 1 hora para fazer isso. Então cobra mais uns 100 pila, que é 1 hora técnica, vamos botar aí. Tá? Se tu achar que vai mais, bota mais. Se é só coisas básicas, como eu falei ali, menos de 1 hora tu consegue tranquilamente falar isso ali. E no roteador wireless também é o quê? Configuração. Aí a gente, como já comprou o roteador lá, nós vamos cobrar Vamos supor que vai fazer tudo aquilo que eu falei, tá? Uns 200 pila para configurar. Então, se a gente somar essa brincadeira toda aqui, deu R$910, tá? Por uma situação que isso daqui, a teoria diz que nunca mais ele vai mexer, só quando for reformatada a máquina. Isso daqui, teoricamente, só quando entrar outro funcionário. Isso daqui, mesma situação, não mexe mais, né? Aí tem outras funções que tu pode estar agregando. Então, como eu falei, tu vai estudar o equipamento, vai verificar o que depois tu pode fazer um up ali, um a mais, que tu pode, entre aspas, fazer outras cobranças que são boas para ti e para ele. O que é boas para ti e para ele? Boa porque tu vai ganhar e boa para o cara que também vai ganhar informação para ele poder estar gerenciando. O que mais aqui que a gente troca aqui? O servidor de arquivos também, que a gente botou aqui, só se for formatado, se não está do mesmo. E a licença aqui é anual, né? E ele pode fazer bienal, trienal, aí tem outras opções lá que ele já pode fazer por um bom tempo, tá? Deixa eu ver. O que vocês acharam desse valor aqui? Eu achei aceitável. Interessante, achei né? Um pouco alto, sei lá. Não sei. Alto? Uhum. Então, o que acontece? Nessa situação aqui, não precisa fazer tudo junto de uma vez só. Né? Aí tu pode fazer um cronograma de ação disso. Né? A empresa, pô, mas não tem dinheiro para fazer tudo 900 pila hoje. Então, o que tu vai fazer? Pô, o roteador, se a pessoa já não tinha, ela vai ter que comprar. Então, isso aqui já é obrigatório. Beleza. Então, o que é mais interessante tu fazer agora? Esses dois caras aqui, ó. Esses dois caras aqui, tu já vai matar um monte de situação relativa ao antivírus. Concordam comigo? Porque se tu botar uma senha, o cara já não vai ficar fazendo qualquer coisa. Dependendo ainda, tu pode até fazer uma ação de bloquear alguns acessos. Até dá para fazer botar lá mini GPO em cima disso que dá para configurar. Tá? No próprio sistema operacional desktop. Só que isso aí daí já vai ter outras ações, vai ter que cobrar um pouquinho mais, aí vai ter outros negócios. Por exemplo, tem um softwarezinho que eu usava uma vez, que agora até não uso mais, que era o... Puta merda. Não vou lembrar agora, cara. Eu sei que é um softwarezinho que tu faz o seguinte, tu coloca algumas ações ali, isso na parte free dele, tá? Tem até 5 configurações. Por exemplo, acesso de mídia social, tipo Facebook, Instagram, WhatsApp. Ele bloqueia 5 ações. E site, por exemplo, pornográfico, ele vai bloquear 5 ações e ele cria um log, se o cara acessar, tá? E aí tu bota lá, bota uma senhazinha, o cara até pode tentar acessar. E aí tu vai lá, tipo assim, saber, na sexta-feira verifica. Pô, ô meu querido, por que tu tentou acessar? Ah, não, porque eu fui ver o negócio do cachorro e botou isso aí, sabe? Tá, mas a gente não trabalha cachorro aqui, por que tá olhando? É esse? Então até essas ações também a gente às vezes pode procurar alguns programinhas aí na internet, são entre aspas, valor baratinho, só tem que configurar. E nessa ação, por exemplo, eu cobrava, eu não lembro aí se era 100, 150 pila, para um negócio que era rápido, tranquilo, e colocaria ali. Ah, tem uma coisa que eu esqueci aqui, cara. Backup, caso eu não faça aquilo lá na nuvem, tá? Se eu não fizer isso aqui na nuvem, eu vou ter que criar uma situação de backup. Aí, em relação à situação de backup, eu tenho nosso amigo aqui, ó. Cobian, esse é o backup da minha máquina. O que ele faz? Eu boto meu HD externo, geralmente nos domingos, tá?
ou domingo, ou sábado, um dia que eu não estou trabalhando, coloco ele lá, ele já está agendado para mim, geralmente, ó, pode ver, ó, domingo, meio-dia, tá? Mas nunca é feito dessa forma, porque eu boto no horário lá, saber de manhã ou de tarde, e vou lá e executo as funções, ele já executa a ação, tá? Boto os arquivos que eu necessito que ele faça o backup, para onde ele vai fazer backup. Tá? Então, todos os arquivos que estão aqui, ó, ele verifica, faz backup. Hoje ele deve estar levando, deixa eu ver se ele tem aqui o logzinho dele. Só para vocês terem uma ideia, deve estar levando uns 5 minutos, acho, nem isso, para fazer quando tem alteração. Hoje é 18. Ó, 28/9 foi a última vez que eu fiz. E eu fiz um dia de semana à noite. Ah, que bom, não botou. Ó, aí ele falar se houve erros, se não houve. Essa aqui é a atualização do programa, não é isso aqui. Bom, agora não vou lembrar o dia que eu fiz backup. E dia 23 ali, ó, às 11 horas. Onde é que tá isso? Pelo que falou a hora. Não, acho que ali é... Não era, é só a situação do Cobian aqui. Bom, eu não lembro agora que dia que ele fez backup aqui, mas eu fiz faz acho que uma semana e um pouquinho. Tá, mas daí eu tinha que procurar o dia que ele fez aqui, porque eu acho que ele deve estar com a atualização ainda ok ali para ele fazer, por isso que ele está fazendo vários dias aqui de atualização. Mas de qualquer forma, eu coloco aqui, só vou lá, dou um executar, e ele já executa a operação e faz o backup tranquilo, de graça. Não tem que pagar nada para esse programa está livre lá na net, tá? E o que tu cobra aqui? Tu cobra a configuração, que essas ações tu vai fazer aqui, tá? Então tu vai cobrar também configuração aqui, o cara tem um programa que ele já verifica se o teu arquivo foi modificado, se não foi, faz de todos aqueles que tá ali, e o que foi modificado ele faz backup, então é bem interessante também. Aqui também podia colocar que se fosse para fazer configuração, mais 150 a 200 reais de configuração. E esse 900 aqui, que foi o total, o que tu pode fazer? Tu pode fazer uma ação de programação. Então, a primeira coisa que vocês fariam seria isso aqui, ó. Aí depois vocês veriam como é que vocês iam fazer, porque isso aqui ele vai ter que fazer, o roteador. E esse cara aqui vai fazer. Se ele não vai botar senha, nada dessas situações, só explica para ele, ele vai continuando mesmo. Mas nesse valor eu creio que o cara vai querer fazer. Não já no começo, mas daqui a pouco. E o resto vai colocando por programação. E o cara vai se sentir bem tranquilo, porque ele vai estar bem abastecido daquilo que ele precisa. Tá? Mais alguma coisa que vocês lembram que pode fazer? Não. Numa empresa pequena. Nada? Ah, tô pensando. A parte de software já entraria nisso ou daí pra fora? Qual parte de software? De um ERP. Não, ERP é um custo que é obrigatório. Ele não pode colocar isso aí, não é com segurança, né? Ah, sim. A gente só está vendo aqui situações de segurança. Então, por exemplo, o ERP é uma ação que ele necessita dentro da empresa. Então, não tem como ele botar. O que ele vai fazer é relativo assim, ó. É um programa de comercial. Eu só tiro nota. Então, tu vai lá e procura um programa que só tira nota, que é mais barato. Eu não faço controle de tiros a pagar e receber. Então, não precisa disso. Aí, cada um vai fazer um negócio. Mas os programas, geralmente, são em média de 100, nos programas básicos, de 100 a 200 reais. E aí, o que for extra, depende do que necessita. Por exemplo, geralmente, programa de metalúrgica, eles têm algumas coisas diferenciadas. Então, a empresa faz um valor relativo àquele tipo de empresa, entendeu? Eu sei porque eu também vendo software, então eu sei mais ou menos como é que são os valores. Professor, não dá para esquecer também que o Dropbox e o Google Drive, se tu alterar o arquivo, eles vão lá e fazem o upload, né? Se for um caso, né? Sim, a configuração. Na realidade, eu botei essa forma aqui como já nesse critério de sincronização. Alterou, ele já altera lá. Tá? Mas eu digo, o Dropbox também faz isso. Também tem um software que faz isso. Eu digo qualquer um deles, né? Eu tô botando assim no geral. Não entendi. Qualquer compartilhamento desses daí. Vai ter o software instalado na máquina. Aí cada um vai verificar a opção interessante. Aí, por exemplo,
Se o cara, essa parte da nuvem gratuita, por isso que eu coloquei, ó, nuvem gratuita, mas a configuração, até acabei não colocando, eu falei, mas não coloquei, ó, a configuração, aí vocês que vão verificar o valor que vocês vão cobrar, entendeu? Mas mesmo assim não é nada exorbitante, então tu consegue tranquilamente fazer essa ação sem nenhum problema. Ó, eu tirei o valor ali, já baixou, ó, mas não baixou, tá? Eu até vou botar aqui embaixo para ainda continuar, para saber mais ou menos o valor. Tá, então essas ações seriam as ações que eu posso direcionar. Bom, vamos lá que de novo eu pensei que eu ia fazer antes e acabei falando de novo, irmão. Tá, nós. Tem que parar de falar, falo demais. Cadê? Tá aqui. Seguinte, cara. Eu fiz aqui o exercício para vocês postarem, tá? Mas nós vamos começar, porque isso aqui eu até pensei que ia dar um tempo maior aqui, de novo não deu o que eu queria. É similar ao da semana passada, mas eu queria fazer um negócio um pouco mais com tempo, mas de novo não deu tempo. Então o que eu vou fazer aqui? Como isso aqui a gente já começou semana passada e você já sabe mais ou menos o tino, o que eu quero aqui? A gente fez um exemplo aqui rapidinho, tá? Eu não vou deixar aberto para vocês pensarem. Eu quero que agora cada um faça essas duas opções aqui, ó. Tá? Primeiro, eu tenho um restaurante de 300 pessoas, que solução wireless poderia ser implementada nesse cenário e configuração você faria. E a segunda é em uma empresa de no máximo 5 computadores, em que o servidor é utilizado também como estação de trabalho, que solução de segurança poderia ser implementada visando custo-benefício. Cada um vai pegar, vai fazer um Excelzinho ali, como eu fiz, até porque a gente vai ter que ter os valores para saber, tá? São 9,18. Deixa eu ver aqui. 9,35 dá pra gente fazer? As duas? O debate é... 9h40, pode ser? Tá, 9h40. A gente pega esses 20 e poucos minutos ali depois e metemos bala já sendo operacional pra gente já comparar e meter bala. Deixa eu ver aqui. Quem tá aqui? Felipe, tá aí? Escutou? Tá, daí posta, professor, ou não? Sim, senhor. Não, espera para postar, porque a gente vai debater ali, a gente vai compartilhar a tela e vai debater. E aí depois vai ser postado como aquele exercício que a gente sempre faz. A gente já faz em aula e posta, lembra que eu já sempre Cara, faço isso? muito obrigado. Te agradeço por isso. Não, eu sempre aguento faço mais. isso. Vocês estão ligados, né? Eu sempre faço isso. Rafael, tá aí? Mas a gente poder não ter outra coisa pra fazer dentro do final de Sim, semana, mas cara. já mato isso. Pô, não aguento Oi, mais. tô aqui, fala. Tião, tá aí? Por que perguntou se eu tava aqui, professor? Eu tô na Pra tua ver se todo aula. mundo tá aí, né, cara? Vai que alguém sumiu pra me saber agora Só aqui, né? porque eu não falei durante Vai que tu deu uma banda aí, não sei. Não, eu vou nessa pandemia, não tem nem como eu sair de casa. Já acabou, Rafael. Cara, volta ali Pô, eu pra não ouvi o um teu print falar ali. aí. Mas, ô professor, eu mesmo assim sou cabreiro com essas coisas. Pra te ter uma noção, eu ando de máscara na rua ainda. E... Não, a máscara é obrigada, senão o cara ganha multa, né? Sim. Não, mas tipo, tem Ô, gente Ricardo. aqui em Braço Norte que anda na Só rua mostra sem ali de novo máscara. o exercício aí, rapidão. Só pra tirar um print. Como é que é? Só mostra o exercício ali pra Não, tirar um print. o exercício eu vou deixar aqui, ó. Eu só tinha tirado porque eu queria ver quem tá. Tá no Ô, Ricardo, abre a tua planilha de novo, deixa eu só pegar uma base. Hã? Abre a tua planilha ali de novo. Pra quê? A parte que eu fiz, é meu conteúdo, eu que gerei, eu tenho direitos. Se eu abrir, todo mundo vai olhar agora. Cada um faz aí, porque eu não vou abrir. Tudo bem. Os caras vão copiar. Aí é foda. Eu tenho proporção ali, hein? Eu ajudei, hein? Nossa, tá apropriando de conteúdo de terceiros. Isso aí é crime. Plágio. Eu tenho meus direitos, eu vou cobrar. Porque eu ajudei ele desde o início. Olha, Zuckerberg. E ficou rico, desgraçado ainda, né? Vocês sabem que o Bill Gates também é a mesma situação, né? Aí depois o cara fica pensando assim, como é que o cara vai, né? O cara olha esses caras aí, todos eles deram uma furtadinha, pelo amor de Deus. Tá, eu vou tirar aqui da gravação para depois não ficar um tempo sem nada gravado. Aí a hora que a gente começar a falar de novo, eu já gravo novamente.